Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho e vamos a mais uma videoaula sobre determinantes. O nosso papo hoje é para falar sobre as propriedades dos determinantes. Eu já falei isso em videoaulas anteriores e volto a repetir. Para quem tem foco só no Enem, esse conteúdo até hoje, 2023, que é o ano que foi gravada essa aula, nunca foi cobrado, tá? Esse conteúdo ele cai. Sim, ele cai, mas ele cai em provas de vestibulares tradicionais, tá? Então, até hoje no Enem, nunca foi cobrado, ok? Vamos lá então, estão prontos? Toca a vinheta! Muito bem, meus amigos. Na última videoaula, você viu basicamente como se fazia o cálculo do determinante de matriz de ordem 2 e matriz de ordem 3. Vamos lembrar sempre que, quando eu falo em matrizes, eu falo em tabelas. Matriz é uma tabela e vai morrer tabela. Lembra disso? Tá, agora, toda matriz quadrada está associada a um número real. A esse número real, eu chamo de determinante. Tá? E aí o cálculo era feito assim. Se a matriz fosse de ordem 2, multiplicava a diagonal principal menos a diagonal secundária. Se for ordem 3, nós temos vários caminhos para memorizar alguns produtos. Um dos caminhos é a chamada regra de Sarros. Você repete as duas primeiras filas da matriz ao lado ou abaixo. Se for ao lado, duas primeiras colunas. Se for abaixo, duas primeiras linhas. E em seguida, você faz a multiplicação aqui, ó, 3 a 3, primeiro paralelamente à diagonal principal. E em seguida, soma essas multiplicações. E por fim, multiplica os elementos paralelamente à diagonal secundária, mas não esquece que quando você volta, você vai mudar o sinal, ok? Muito bem, agora a questão é, e se a matriz for de quarta ordem, quinta ordem, e aí, o que se faz? Gente, não chegou o momento ainda de eu te explicar como se faz o cálculo quando a matriz for de ordem 4 para cima. O que chegou o momento é eu falar para ti algumas malandragens que você pode utilizar para evitar fazer muitos cálculos supérfluos. Então, por exemplo, quando cair para ti um determinante de quarta ordem, a primeira dica que eu vou te dar, tenta ver se o determinante não tem algum motivo nele para a resposta dar zero. Porque se você bater o olho e viu que por algum motivo dá zero, nem faz conta mais. Ah, pessoal, mas se não for para dar zero, aí eu vou te explicar algumas outras malandragens. E se ainda assim a coisa não sair por malandragem, aí na próxima videoaula eu vou te explicar o cálculo do determinante de quarta ordem por um outro caminho. Tá? Nosso foco hoje é que você saia entendendo esse quadrinho aqui, ó, esse nosso resumo das propriedades determinantes. Você pode perceber que são 7 propriedades. Vamos agora ver uma delas a uma. Primeira delas, o caso em que o determinante vale zero. Determinante vale zero em 5 casos, 4 visíveis. Temos aqui, ó, primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e quarto caso. Galera, o que eu for te falar agora para a matriz de ordem 3, estenda para a matriz de ordem N. Quando eu falar em fila, entenda que pode ser linha ou coluna. Legal? Então vamos dar uma espiadinha comigo aqui, ó. Primeira situação. Determinante aqui à tua esquerda vale zero por um motivo óbvio. Repara que uma fila de elementos está zerada. Sempre que uma fila de elementos é zero, determinante automaticamente é zero. Ok? Segundo caso, à tua direita. Determinante vale zero por que motivo? Para quem sacou, viu que essa primeira coluninha aqui, ó, é igual à terceira coluna. Quando nós tivermos aqui, ó, duas filas paralelas iguais, é caso também para o determinante ser nulo. Então, det vale vale zero quando? Primeiro, quando uma fila de elementos é zero. Segundo motivo, quando duas filas paralelas são iguais. E lembrando sempre, quando eu falo filas, entenda colunas ou linhas. Quando eu falo matriz de ordem 3, pode ser ordem 1000. Ok? Vamos lá. Depois, aqui embaixo, senhores, determinante vale zero por que motivo? Veja se deu para sacar, vai. Aqui, ó. 2, 4, 5, 10, 1, 2. Exato. Sempre que eu tiver duas filas proporcionais, determinante também automaticamente é nulo. E quando eu falo proporcionais, é quando uma fila é a outra vezes um K qualquer. Então, é quando uma é o dobro da outra, é quando uma é o triplo da outra, é quando uma é metade da outra e assim por diante.
Tá? E por fim, determinante vale zero, nesse último caso aqui, ó, quando uma fila de elementos é a soma de duas outras. Perceba que a terceira coluna é a soma da primeira com a segunda. Observe comigo, ó. 1 mais 3, 4. 9 menos 8, 1. 3 mais 4, 7. Sempre que uma fila for a soma de duas outras, determinante é nulo. Ok? Então, se pintar para ti um determinante de quarta ordem para cima, primeiro, vê se não é motivo para dar zero. Porque se for, já ganha tempo. Ok? Muito bem, senhores. Segunda propriedade. Essa fala o seguinte. Se por algum motivo na matriz eu tiver que trocar duas filas de posição, o determinante vai apenas trocar o sinal. Como assim? E por que eu vou querer usar isso? Galera, dá uma espiadinha, por exemplo, para essa matrizinha aqui, ó. 2, 1, 3 e 4. Vejamos. Determinante dela, como ele é de segunda ordem, é multiplicar a diagonal principal, lembra? Menos secundária. Então, você faz 2 vezes 4, menos 1 vezes 3. Isso acaba que vai dar 5. Agora, por algum motivo futuramente, eu vou chegar para ti aqui, por exemplo, ó, e vou trocar esta coluna com essa de posição. Ou seja, 1 e 4 vem para cá e 2 e 3 vem para cá. Ó. Determinante que até então valia 5, perceba que agora vai valer quanto? 1 vezes 3, menos 2 vezes 4. Vai ficar 3 menos 8, e isso vai dar menos 5. Então esse é o papo. Se tiver que inverter duas filas de posição, determinante só vai trocar de sinal. E para que eu vou usar isso? Na próxima videoaula eu vou te explicar, eu vou te dar uma aula sobre determinante usando a regra de Chió. A regra de Chió é bacana ser utilizada quando o elemento 1 é o pivô da matriz. É o elemento A11. Às vezes ele não é de forma direta, mas ele pode virar. Ele pode virar com uma troca de filas de posição. Então, para isso que é bacana fazer essas manipulações de trocar duas filas de posição, para que talvez esse pivô seja 1. Então, você pode fazer isso? Pode, mas pague esse preço. Legal? Muito bem. Em cima disso, me responda a essa perguntinha aqui, meus amigos. Prova da PUC do Rio Grande do Sul cobrou essa questãozinha aqui, ó. O cara me deu a matriz A, com os elementos lá em questão, falou que o determinante da matriz A é igual a 4 e pediu o determinante da matriz B. Meus amigos, é uma questão que não é para você fazer conta que nem um doido. Aqui é bacana você perceber uma coisa. Repara que da matriz A para a matriz B, ó, o que ele fez? Ele trocou essa linha com essa linha de posição, ó. ABC desceu, MTK subiu. Galera, quando você inverte duas filas de posição, determinante só vai trocar de sinal. Então, se o det de A vale 4, pode confiar. É porque o det de B vai ser o oposto. Vai ser menos 4, que vai me levar à alternativa letra E. Então, é uma questão fácil? Sim, ela é fácil. Desde que você lembre a propriedade. Porque senão tu vai ter que partir para o embate, para o trabalho braçal. Ok? Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá, próxima propriedade. O que ela fala? Ela fala que, se por algum motivo eu multiplicar uma fila da matriz por um número K, determinante fica multiplicado por esse número K. Como assim? Me dá um exemplo, vai. Aqui, ó. Vamos criar aqui uma situação. Temos lá uma matriz A, com os elementos que você viu agora há pouquinho ali, ó, 2, 1, 3 e 4. Acabasse de me dizer agora há pouquinho que o determinante de A valia 5, né? Como ele é de segunda ordem, você multiplica a diagonal principal menos a secundária. Eu vou criar agora, meus amigos, uma matriz A'. Eu vou fazer agora uma pequena alteração aqui, ó. Eu vou deixar a linha 2 intacta e vou te pedir um favorzinho. Multiplica para mim essa linha aqui, ó, por um número. Qual número? Sei lá, pode escolher aí, vai. Escolhi 3. Pronto. 2 e 1 agora virou 6 e 3. A matriz que tinha determinante igual a 5, agora vai ter determinante igual a quanto? Acompanha lá comigo, vai. Ó, 6 vezes 4, 24. 3 vezes 3, 9. Principal menos secundária. 24 menos 9, o que vai dar isso? Vai dar 15. Esse é o papo, essa é a propriedade. Se por algum motivo eu tiver que multiplicar uma fila da matriz por um número K,
determinante fica multiplicado por esse número k. Então, se o determinante valia 5, 5 vezes 3, 15. Vê se tu gravou. Vamos lá. Outro exemplozinho. Determinante da matriz A, B, C e D. Vamos dizer que esse cara aqui, ó, tem determinante igual a 10. E aí eu te peço, quanto que é o determinante da matriz 2A, 3B, 2C e 3D? Vamos lá? O cara que não sabe propriedade nenhuma, ele vai partir para grosseria. Ele vai partir para o embate. Tipo, professor, eu lembro que determinante de ordem 2, a gente multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Tudo bem, isso aqui eu me lembro. Então, AD menos BC igual a 10. E agora, eu quero calcular o determinante da de baixo. Então, farei 2A vezes 3D, que vai ficar 6AD, menos 3B vezes 2C, que vai ficar menos 6BC. Professor, eu lembro da matéria de fatoração, da matemática básica. Eu vou colocar o 6 em evidência. A hora que eu colocar o 6 em evidência, aqui entre parênteses vai ficar AD menos BC. Opa, AD menos BC, ó, é 10. Então, 6 vezes 10, acaba que vai dar 60. Então, você matou a questão? Matou a questão. A resposta, de fato, é 60. Agora, o cara que sabe de propriedade, ele vai ganhar tempo nessa questão. Ainda mais se for um caso de matriz de ordem 3 para cima. Aí fazer o que eu fiz agora é suicídio. Então, qual é a sacada, meus amigos? A sacada é pensar assim, ó. Para que A e C vire 2A e 2C, eu devo multiplicar essa fila por 2. Então, determinante fica multiplicado por 2. Agora, para que B e D vire 3B e 3D, eu devo multiplicar essa fila por 3. Então, determinante fica multiplicado por 3. Essa é a propriedade. 10 vezes 2 vezes 3, de fato, 60. Pronto. Eis aí a propriedade número 3 sobre determinantes. Então, em cima disso, me responda de cabeça. Quanto que vai dar, senhores, essa continha aqui, ó? Vamos lá. Determinante da matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I vale 2. E eu peço determinante da matriz, essa que você vê aqui à tua direita. Querer partir para o embate, querer partir para o cálculo braçal, acho que vai demorar muito tempo. Então, qual é a ideia? A ideia é você perceber uma certa semelhança entre essa matriz e essa matriz. Repare que o A, B e C virou 2A, 2B e 2C. Então, o que eu fiz? Eu basicamente multipliquei essa primeira coluna por 2. Então, se o det valia 2, agora já vai ficar multiplicado por 2. Para que D e F vire menos 3D, menos 3E e menos 3F, eu devo multiplicar essa coluna por menos 3. Então, det também fica multiplicado por menos 3. E para que GHI vire 4G, 4H e 4I, eu vou multiplicar essa fila por 4. Pronto. Então, o determinante vai ficar multiplicado por 2 vezes menos 3 vezes 4. Ou seja, o det dessa matrizinha aqui, ó, vai acabar que vai ser menos 48. Ok? Muito bem. Então, a propriedade ela surge, né? Ela te auxilia a você não partir para o embate e fazer cálculo braçal. A ideia é usar um pouco do bom senso. Agora, eu vou te induzir a você cair numa pegadinha. E se tiver que cair, capricha agora. Olha aqui para baixo um instante, ó. Olha aqui para baixo um instante. Para essa matriz A de ordem 3. Eis aqui, ó. Matriz A com os elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Meus amigos, vamos imaginar que essa matriz tenha por determinante o número 10. Então, eu fiz lá o cálculo, os sarros, blá, 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 e cheguei a 10. Aí o cara vem numa prova e te pergunta, quanto que vale o determinante da matriz 2A? Talvez alguns, não será o seu caso, mas talvez alguns da emoção pensem o seguinte, professor, eu vi a propriedade anterior. Eu vi que se eu multiplicar uma fila por 2, o det, que era 10, vai ficar multiplicado por 2. Então, a resposta da questão é 20. Então, esse é o det da matriz 2A. Galera, estaria certo você pensar assim? Estaria.
se você multiplicasse uma fila da matriz por 2, justo. Só que nesse caso, você multiplicou toda a matriz por 2. Então você multiplicou essa linha por 2? Sim. Mas também multiplicou essa linha por 2. Multiplicou essa linha por 2. Então det não ficou multiplicado só por 2, mas sim por 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, por 2 ao cubo. Então o det da matriz 2A, meus amigos, não vai ser 20. E sim o quê? 80. Então, por exemplo, assim, ó, matriz A de ordem 4. Vamos dizer assim, ó, temos lá uma matriz 4 por 4. Vai, 1, 2, 3, 4 linhas e 4 colunas. Maravilha aqui, ó. Ó, pronto. Temos lá então 16 elementos dispostos em 4 linhas e 4 colunas. Vamos dizer que o det de A valha... Vamos botar 20 aqui, vai, 20. E eu te peço, quem é o determinante da matriz 3A? Aí aquele papo. Se eu multiplicasse uma fila da matriz por 3, legal. O det da matriz ficaria multiplicada por 3. Só que eu multipliquei toda a matriz por 3, toda a matriz por 3, toda a matriz por 3. Ou seja, o det ficou multiplicado por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, por 3 na quarta potência. Então de forma genérica, meus amigos, quando você pega a matriz e multiplica por k, o determinante da matriz fica multiplicado por k, n vezes. Então, por exemplo, assim, ó, a matriz M é uma matriz quadrada de ordem 3. E o determinante de M é igual a 5. Eu peço quanto que vale o determinante da matriz 2M. Então, qual a ideia? Se você multiplicasse a matriz M, ou melhor, uma linha da matriz M por 2, o det ficaria multiplicado por 2. Mas como você multiplicou toda a matriz por 2, o det vai ficar multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, por 2 ao cubo, que é exatamente o fator k na n. K na n. K é esse coeficiente e n é a ordem da matriz. Lembrando que quando eu falo a ordem, eu já subentendo que ela é quadrada. Até mesmo porque determinante é para a matriz quadrada. Então acaba aqui nesse caso, o det da matriz 2M vai ser igual a 40. 8 vezes 5, 40. Legal? Então fica atento, meus amigos, para não confundir a propriedade 3 com a 4. A 4, logicamente, é uma consequência da terceira. Ok? Outra coisa para você ficar atento, meus amigos. Muitas provas de vestibular, e quando eu falo vestibular, tá? Eu falo vestibular tradicional. Já falei no começo da aula e volto a repetir. Enem até hoje nunca cobrou esse conteúdo. Até por ser um conteúdo muito técnico, né? Mas os vestibulares, eles costumam fazer uma análise, uma relação entre determinante da matriz A, determinante da matriz transposta de A e determinante da matriz inversa de A. Inversa é conteúdo que eu não te expliquei ainda. Eu vou te explicar daqui a 2 videoaulas. Por enquanto, meus amigos, eu quero que você me diga a relação que existe entre o determinante de A e da transposta de A. Eu vou te dar 3 opções. A pergunta é, eles são iguais? Eles são inversos? Ou são simétricos? Gente, se eu te dei 3 opções, o que você pode fazer é um pequeno teste. Por exemplo, aqui, ó. Matriz A, 2, 1, 3 e 4. Transposta de A. Veja comigo, ó. 2 e 1 era linha, virou coluna. 3 e 4 era linha, virou coluna. Repare que a diagonal principal não mexeu. Ela continua intacta. O que me faz pensar, então, que determinante da matriz A é igual a 8 menos 3, que dá 5. E o da transposta também vai dar 5. Ó. 8 menos 3 também dá 5. Não foi coincidência. Eu posso falar para ti que isso vale e vale sempre. Determinante de A, meus amigos, é sempre igual ao determinante da sua transposta. Ok? Não confundir futuramente com o det da inversa, que aí é outros 500. Tá? Por enquanto, a minha relação aqui foi apenas o det de A e da sua transposta, ok? Então, pode confiar que eles são iguais, tá? E aí, meus amigos, nossa penúltima propriedade fala o seguinte. Determinante de matriz triangular é o produto dos elementos que compõem a diagonal principal. Galera, o que acontece? Vamos imaginar de novo aquela situação assim, ó.
Cai o determinante para ti de quarta ordem. Pô, segunda ordem eu me viro. Principal menos secundária. Terceira ordem, me viro lá para os sarros. O brabo é quarta ordem. Se cair de quarta ordem, primeira dica, tenta ver se não é para dar zero. Ah, não foi. Segunda dica, tenta ver se não é para a matriz ser triangular. Por quê? Quando a matriz for triangular, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Como é que é? Primeiro, o que era a matriz triangular? Lembra? Falei sobre isso faz umas 3 videoaulas atrás. Matriz triangular, senhores, é aquela matriz em que os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, para ser triangular, basta que os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal sejam nulos. Aí, nesses casos, determinante, é só você multiplicar a diagonal principal. 2 vezes 1 vezes 6, 12. 2 vezes 1 vezes 5 vezes 1, 10. Então, pronto. Se a matriz for triangular, é assim que você procede. Professor, mas eu caí no determinante de quarta ordem e não foi para dar zero e não foi para ela ficar triangular. Às vezes, ela pode não ser triangular de forma tão explícita assim. Dá uma espiadinha, meus amigos, nessa questãozinha aqui, ó, da prova da UFSC de muitos anos atrás. Essa questão aqui, ó, me traz determinante de matriz de quarta ordem. Observe, a matriz não é triangular. E não tem nenhum motivo aparente para ela ser uma matriz em que o determinante vai ser zero. Não há motivo para isso, não há filas iguais, proporcionais, enfim. Agora repara uma coisa que você pode perceber aqui, ó. Olha esse zero e olha esse menos 1. Se esse zero estivesse onde está o menos 1, nós teríamos uma matriz triangular. Então fica fácil fazer essa matriz ficar triangular. Basta que eu inverta essas duas filas de posição. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu pago um preço. Você viu no começo da aula que quando você troca duas filas de posição, lembra? Determinante? Troca de sinal. Vale a pena pagar esse preço? Vale. Porque ao fazer isso, ó, a matriz ficou triangular. Agora eu criei uma matriz A', que é triangular, em que o determinante é menos 1 vezes 5 vezes 7 vezes 2, que vai dar o quê? Menos 70. Mas espera aí, o que eu quero não é o det dessa, eu quero é dessa. Aí tu repara que daqui para cá, ó, houve uma troca de filas de posição e isso faz o determinante mudar de sinal. Então, se o determinante aqui deu menos 70, é porque na original era 70. Então, a resposta da questão, 70. Então, viu? Que às vezes ela pode não ser triangular de forma explícita, mas ela pode ficar triangular fazendo algumas pequenas manipulações. Professor, mas ainda assim eu peguei uma de quarta ordem que não deu para fazer isso. Aí espera mais um pouquinho. Aí espera a próxima videoaula, ok? Vamos lá. Última propriedade. Essa nós vimos na aula passada. Eu mostrei para ti com um exemplo prático, meio que te induzia a pensar que, pelo teorema de Binet, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Como é que é? É assim, quer ver? Aqui está a matriz A. Aqui está a matriz B. E eu te peço para calcular o determinante da matriz A vezes B. Em tese, sem saber propriedade alguma, eu iria primeiro definir quem é a matriz A vezes B. E como é que fazia isso, lembra? Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Lembra? Linha por coluna. Se fizer isso, tu vai chegar nessa matrizinha aqui, ó, onde o determinante é 10 vezes menos 10, menos o menos 8 vezes 16, ou seja, vai ficar mais 128. Essa continha aqui vai acabar dando 28. Agora, se o cara lembra o teorema de Binet, ele vai lembrar uma coisa. Calcula comigo, vai. Det de A dá 2. Det de B, 2 mais 12, 14. Se eu multiplicar, ó, 2 por 14, isso dá 28. Então, isso evita com que eu faça um trabalho braçal grande. Isso evita que eu tenha que fazer antes a matriz A vezes B. Você repara que eu encontrei o det de A vezes B sem sequer saber quem é a matriz A vezes B. Então, essa é a propriedade. Esse é o papo. Determinante da multiplicação
é a multiplicação dos determinantes. Lembra que na última videoaula você viu que não vale isso na soma. Det de A mais B não é igual à soma dos dets. Então, o que vale é no produto. Então, fica atento com isso. Porque, às vezes, o cálculo determinante ele é fácil. O que ele vai querer te pegar é na propriedade. Legal? Muito bem. Então, tudo que você viu hoje, meus amigos, eu resumi aqui num só quadrinho. Aqui, ó. Os casos em que o determinante é nulo. O caso em que, se você trocar duas filas de posição, o det muda de sinal. Você viu que, se você multiplicar uma fila da matriz por um número, determinante fica multiplicado por esse número. Agora, se multiplicar toda a matriz por K, o det fica multiplicado por K, N vezes, ok? Lembra ainda que determinante de A é igual ao det da sua transposta. Lembra ainda que, se a matriz for triangular, determinante é a multiplicação dos elementos da diagonal principal. E, por fim, o teorema de Binet, que fala que o det do produto é o produto dos dets. Ok, meus amigos? Muito bem, então não deixem de ir lá no nosso site, no ricardinhomatematicax.com.br, baixe lá seu material e resolva exercícios desse conteúdo. Sempre lembrando, uma coisa é você olhar para o quadro e concordar com o que eu faço. A outra coisa é você fazer. Aí, se você sabe fazer e sabe ensinar para alguém, é porque você entendeu o conteúdo na boa. Legal, meus amigos? Muito bem, a todos uma boa semana, felicidades e até a próxima. Valeu!